necessidade da prorrogação. Se está havendo ali um, entre aspas, como se costuma falar, abuso do direito de investigar, ou mesmo negligência na investigação, ou se realmente se está avançando, mas ainda não foi possível chegar ao fim. Então, esse foi o parâmetro gestado a partir do tema 184 da repercussão geral, deixando consignado, já também na sua redação, a necessidade de observância aos direitos e garantias fundamentais. Sobretudo, o direito ao silêncio, o direito de quem está sendo investigado não ser obrigado a produzir prova contra si, o direito de só responder, à luz da atual jurisprudência do STF, as perguntas formuladas pelo seu defensor, o direito de você ser ouvido por último após toda a coleta investigatória, todo decorrente do contraditório e da ampla defesa, tal qual acontece num processo judicial. A proibição do uso de provas ilícitas, e aqui nós temos muitas decisões recentes nessa temática, sobretudo na questão das gravações. Nós sabemos que muitas vezes denúncias são levadas ao Ministério Público por meio de gravações feitas em celulares, em câmeras escondidas. E agora, à luz da derrubada de vetos do chamado pacote anticrime, a Lei 13.964, está proibido o uso de gravações clandestinas sem o conhecimento de um dos interlocutores, isto é, se você conversa com outrem, o uso do que é dito lá, se feito em ambiente privado, não poderá ser usado para fins de incriminar alguém, mas somente para absolver. E tudo isso deve estar documentado, porque, de acordo com a própria tese, incide a súmula vinculante 14, que traz a necessidade de acesso amplo e restrito do investigado e de seu defensor aos elementos documentados, para que se possa questionar, eventualmente, ilegalidades praticadas nesse contexto. Então, o tema 184 é, de fato, quando há ali o reconhecimento expresso do poder investigatório criminal do Ministério Público. Porque, repetindo, no campo civil não havia qualquer dúvida. Aliás, basta nós olharmos a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85. Lá já está claro e dito de forma expressa no artigo 8º, parágrafo 1º, que o MP pode instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de lesão a direitos difusos e coletivos. E nesse campo aqui das investigações cíveis, surge um cabedal de possibilidades: consumidor, idoso, meio ambiente, probidade administrativa, educação e assim sucessivamente, tá ok? Então, essa discussão é, como eu disse, restrita ao campo criminal. Vamos aqui então para a próxima tese, muito importante para todos nós conhecermos. Então, já anotamos a tese 184 e vamos agora ao tema 990, também da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Ela trata especificamente da possibilidade do compartilhamento dos chamados relatórios de inteligência financeira pelo antigo COAF. O que diz esta tese? É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF, Unidade de Inteligência Financeira, e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal. O Ministério Público é órgão de persecução penal. Para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações. Então, eventualmente, a Receita Federal detecta uma movimentação financeira atípica, tributária atípica, incompatível eventualmente com o histórico, com a renda, ou mesmo com a vida atual da pessoa, é produzido um relatório de inteligência financeira.
Este relatório de inteligência financeira se chama de red flag, é um sinal de alerta para que você, Ministério Público, você, polícia, verifique o que está acontecendo, analise, né? Porque que de uma hora para outra houve esse aumento expressivo de movimentação financeira, de aumento patrimonial, etc. E esse relatório, de acordo com o tema 990, pode ser encaminhado ao Ministério Público, ou mesmo o Ministério Público pode requisitar, solicitar a sua elaboração. Entretanto, a tese diz: para que haja este compartilhamento, é necessário o resguardo do sigilo e, de forma antecedente, a existência de um procedimento formal instaurado no âmbito do Ministério Público. É o que diz o item 2 do tema 990. Vejamos. O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com a garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Ora, aqui, recentemente surgiu um debate sobre a possibilidade de compartilhamento desses relatórios nas chamadas notícias de fato. Nós vamos estudar ainda, aqui ao longo das aulas, o que é uma notícia de fato, como distingui-la de outros procedimentos do Ministério Público, do inquérito civil público, do procedimento administrativo, do procedimento preparatório, do procedimento investigatório criminal e assim sucessivamente. Entretanto, todos esses que eu acabei de citar são reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como sendo procedimentos formalmente instaurados. Decisões do final do ano de 2024 em reclamações, oriundas exatamente de pessoas que estavam sendo investigadas nesse contexto, porque havia uma notícia de um fato ao Ministério Público e autuou-se o procedimento, diziam, opa, não há procedimento contra mim, o que existe aqui é uma notícia de fato. Mas STF já disse em diversas ocasiões, agora recentemente, notícia de fato se enquadra na categoria de procedimento formalmente instaurado, exigido pelo tema 990 para o compartilhamento, tá ok? Então, é muito importante conhecer esse detalhamento prático e jurisprudencial do tema 990 da repercussão geral do STF. Muito bem. Outros julgados importantes dizem respeito às ADIs 2943 do DF, 3309 do DF e 3318 de Minas Gerais. Lá foram fixadas 4 teses longas com muitas limitações e obrigações ao chamado poder investigatório do Ministério Público. Vejam que a jurisprudência, ao longo do tempo, ela vai avançando, amadurecendo, a partir do cotidiano, para limitar, como toda e qualquer atividade estatal, as investigações do Ministério Público. E é natural que isso aconteça, porque erros, eventuais excessos não dolosos, culposos, na maioria das vezes, sem dúvida, acontecem. E aí é preciso fazer um ajuste para que você resguarde exatamente o pressuposto trazido desde o tema 184, respeito aos direitos e garantias fundamentais. Então vamos lá. O que ficou consignado nestas ADIs anteriormente citadas? A primeira tese fixada nessas ADIs diz o seguinte: o Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover por autoridade própria e por prazo razoável. Então veja mais uma vez aqui a consignação da necessidade de prazo razoável. Investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre por seus agentes,
as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Isto é, determinadas medidas, como violação de domicílio, só podem ocorrer com ordem judicial. Quebra de sigilo bancário e fiscal, conforme diz a Lei Complementar 105, só pode acontecer por ordem judicial. Então, a cláusula da reserva de jurisdição é exatamente isto. Eu posso investigar, mas aquilo que legalmente só pode ser devassado, violado por ordem judicial, deve ser respeitado. Então, observarem todas as hipóteses, a reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados. Aqui é uma exortação, uma invocação ao que já estava consignado desde 2005, no tema 184. E a gente vai para a tese 2 destas mesmas ADIs. Então vamos lá. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência 1. Comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório com o devido registro e distribuição. Aqui eu quero chamar a atenção. Essas ADIs trazem a obrigação do membro do Ministério Público, ao instaurar qualquer investigação criminal, de comunicar ao juiz, de submeter ao juiz a hipótese de prorrogação, quando ultrapassado, e comunicar também o encerramento. Ordinariamente, legalmente, o Ministério Público investiga por um tipo de procedimento específico, o chamado procedimento investigatório criminal, abreviando o PIC. Então, esta tese fala exatamente de procedimento investigatório. Entretanto, nós vamos ver mais à frente, recentemente, no final de 2023, o STF julgou as ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, que impugnaram diversos dispositivos do chamado pacote anticrime. E nestas 4 ADIs, a Corte disse que toda e qualquer investigação, não só aquelas instauradas por meio de PIC, mas aquelas que de forma irregular tramitem sob outra denominação, e isso acontece às vezes na prática, promotor, promotora que investiga em notícia de fato, promotor, promotora que investiga crime em procedimento administrativo, e o Supremo disse, se isto ocorrer, não importa o nome, o que importa é o que há no caderno processual. Se tiver nota característica de investigação, é obrigação do membro do Ministério Público fazer a comunicação na hipótese de conversão, na prorrogação e no seu arquivamento. Então não é porque eu realizei uma investigação criminal com requisição de documentos em notícia de fato, o que nem pode acontecer, com oitiva de pessoas, com análise documental, e aí chego ao final e digo, não aconteceu o crime. Mas como é uma notícia de fato, e notícia de fato não é procedimentalmente o meio pelo qual deve o membro do Ministério Público investigar, eu não vou comunicar o juiz deste encerramento da investigação. Está errado. Há um claro descumprimento, tanto do consignado nessas 3 ADIs anteriormente citadas, como as do pacote anticrime. Então, é um descumprimento a pelo menos 7 julgados do STF em ações diretas de inconstitucionalidade. E é preciso, uma correção de rumos. Claro, a promotora fez a investigação em notícia de fato, passou o prazo, comunica. O judiciário solicita a prorrogação e, quando recebido do judiciário, faz a conversão. Porque não há hipótese de você converter
algo que já está deturpado sem passar pela análise do judiciário. É claro que não vai haver uma declaração de ilegalidade, porque a instrução, vamos chamar assim, criminal da investigação aconteceu notícia de fato. Isso tem muito mais um caráter disciplinar, diria eu, do que uma preocupação quanto à validade da prova, até porque no processo penal vigora o princípio conhecido de que não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Tá certo? Claro que se eventualmente ficar demonstrado que alguém foi notificado para prestar depoimento sob pena de condução coercitiva, que só é permitido ali no contexto de investigação criminal formal por meio de PIC, que foi requisitado documento, o que não pode acontecer em NF. Isso tudo poderá ser objeto de questionamento quanto à nulidade, porque são expedientes invasivos, são expedientes que trazem uma carga de coerção. É diferente de você coletar dados públicos, que não impacta na esfera jurídica de ninguém. É diferente de você convidar um denunciante para complementar as informações e, a partir daí, adotar outras providências também não coercitivas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Pois bem, o tema 2 trata desta exigência ipsiliteris, comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório. Igor, então, eu recebi uma denúncia de um crime e essa denúncia chegou para o Ministério Público como notícia de fato. Eu tenho que comunicar ao judiciário? Não. Porque a notícia de fato, ontologicamente e normativamente, não é procedimento de investigação. O membro vai receber aquela notícia de fato e vai verificar. Existe aqui fumus commissi delicti? Existe aqui indício do que está sendo relatado? A denúncia é inteligível? A denúncia é verossímil? Sim, é. Ok. A partir daí, ele vai converter ou evoluir a notícia de fato em PIC. Quando ele fizer esta evolução, aí sim, ele deve comunicar o Poder Judiciário. Mas, se ele verifica que há exatamente esse elemento robusto da prática de um possível crime, já tem identificado claramente qual é a conduta criminosa, quem eventualmente é o seu autor, os seus autores, e ele continua a praticar expedientes instrutórios, sem converter em PIC, ele está investigando em notícia de fato, o que é uma deturpação finalística administrativa. E aí, quando decorrer o prazo da notícia de fato, que nós vamos ver que existe, ele tem que comunicar, ele tem que submeter ao Poder Judiciário, seja a sua prorrogação e quando receber, converter para PIC, porque assim ele vai fazer uma regularização procedimental. Ok? Muito bem. Mas a tese 2 traz ainda alguns subitens. O segundo subitem diz: nesta investigação criminal é necessária a observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para a conclusão de inquéritos policiais. Aqui, uma leitura apressada pode levar à conclusão que então nós estamos diante daqueles prazos postos no CPP ou na legislação extravagante, de que a investigação do MP vai ter o mesmo prazo, se solto o investigado ou se preso o investigado. Entretanto, a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público traz prazos diversos daqueles postos no Código de Processo Penal e na legislação extravagante. E prevalece, pelo menos até hoje, não há qualquer ordem judicial ou decisão que se conheça de STF, de STJ, anulando PICs que seguiram a sistemática do Conselho Nacional, cujos prazos são bem mais alargados. Nós vamos ver. Então, atenção a isso, porque
essa questão do prazo, embora o Supremo tenha dito que é o mesmo prazo do inquérito policial no tocante à conclusão, aqui eu diria que é hora de botar um asterisco e dizer que não é bem assim, ok? Mas os regramentos de que fala a tese, aí sim, eu só prorrogo a investigação se eu motivar concretamente, se eu apontar o que eu preciso ainda fazer, eventualmente, salvo se nós estivermos aí diante de diligências sigilosas, cujo conhecimento pelo investigado pode levar à frustração da efetividade da medida. Muito bem. Vamos ao terceiro subitem desta tese 2. Diz ele: é preciso a necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas. Ora, há na prática um jargão chamado inquéritos ou piques ao. Ao juiz, ao promotor, ao juiz, ao promotor, para análise de prorrogação. Sem que nesse contexto de um pedido de prorrogação para outro, seja realizado qualquer diligência probatória. Pedi a prorrogação anteriormente, o prazo passou, eu não fiz nada, e digo, é preciso continuar na investigação, por isso solicito mais 90 dias. Isso é um expediente, ao fim e ao cabo, dotado de ilegalidade. Se o órgão investigativo, e aí tanto faz, Ministério Público, Polícia, não praticou nada de concreto, está a demonstrar que, não tem interesse na investigação, não é prioridade. 2, não há concretamente um caminho definido para a investigação. Há simplesmente aquele instaurado, mas sem algo objetivo na busca da descoberta da verdade. E isso viola, claramente, o direito à intimidade, à privacidade das pessoas, que não podem ser submetidas a procedimentos investigatórios sem qualquer lastro probatório ou sem qualquer ação concreta do Estado para chegar ao fim. E chegar ao fim e dizer, aqui há indício, vou lhe denunciar. Aqui há indício, vou requerer uma medida cautelar criminal. Aqui há indício, vou determinar outras diligências para robustecer a minha opinião actio. Ou não há indícios, não há prova e vou realizar o devido arquivamento. Então, prorrogações imotivadas acendem também o alerta para quem investiga e geram para o investigado o direito de questionar. Como assim? Você abriu uma investigação contra mim, não fez nada e quer continuar a investigação? Por quê? Claro que, se no despacho em que há a solicitação da prorrogação, concretamente se motiva, suponhamos, procedimento de um determinado GAECO do Ministério Público trata lá da investigação de 10, 12 pessoas, ou mesmo de poucas pessoas, mas com amplo caderno processual, e diz, após a primeira prorrogação, adotou-se a seguinte diligência, cujos expedientes ainda não foram respondidos por recalcitrância, por omissão de terceiros colaboradores. Ou, nesse contexto, o GAECO desencadeou algumas operações e o conduzir eficiente deste procedimento restou um pouco esquecido. Aqui, concretamente, nós temos razões objetivas que mostram não a desídia, não a inércia, mas a questão estrutural. Nós sabemos que o Estado ele não tem, e o Ministério Público muito menos, na maioria dos casos, de uma grande estrutura para realizar investigações criminais. E é preciso um olhar com razoabilidade. É por isso que a tese fala também de prorrogações desproporcionais, desarrazoadas. Então a gente tem que olhar sempre com cautela. Este binômio, motivação, por que eu estou pedindo a prorrogação, e este pedir a prorrogação
decorre de quê? De algo que já foi feito e não foi finalizado, ou de nada que foi feito? Ah, nada foi feito. Por que nada foi feito? E aí entra na análise da razoabilidade. Quantas vezes aconteceu? Há situações, muitas vezes, em que os procedimentos são prorrogados várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o mesmo despacho e sem qualquer diligência. Há como dizer que isto é uma prorrogação razoável? Motivada? Claro que não. Então aí nós temos efetivamente a necessidade do reconhecimento de ilegalidade na condução do procedimento e o seu trancamento. O Ministério Público ele tem o dever de investigar, ele tem o poder de investigar, mas nenhum poder estatal é ilimitado. Os poderes existem para um fim, sempre público. E esse fim público, ele deve sempre ser atingido, respeitados os direitos e garantias fundamentais. Pois bem, ainda no contexto desse julgado, nós temos outras teses fixadas. Paramos aqui no subitem 3, da tese 2, vamos avançar. Subitem 4 diz o seguinte: é necessária a distribuição por dependência ao juízo que primeiro conhecer do PIC ou inquérito policial, a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. Então, instaurei o PIC, requeri prorrogação. O primeiro juiz que tomar conhecimento, e o juiz competente, evidentemente, ele vai estar prevento. E a partir dali será o juiz que analisará todos os incidentes relativos àquela investigação. E o subitem 5 trata da aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC, tá certo? Então, é algo muito importante para a gente conhecer. Há o item 3, ainda, nesta ADI, que diz o seguinte: deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da sentença no caso Honorato e outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares. O Brasil possui diversas condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quase todas por violação aos direitos das vítimas. Quase todas vinculadas ali a um excesso da polícia, a omissão da investigação realizada pela própria polícia. É por isso que, não só aqui, mas em outros julgados, o mesmo STF diz: Estado, você tem que aparelhar, você tem que subsidiar o Ministério Público para ele ter estrutura de pessoal, para ele ter material físico, tecnológico, estrutural. E ele, órgão externo, que tem pela força da Constituição Federal o dever de realizar o controle externo da polícia, exercer essa sua atividade. É por isso que, como regra, quem deve investigar delitos, infrações penais praticadas por policiais é o Ministério Público. Chega a ser incoerente e até suspeito pensar que quem investiga os próprios crimes ou infrações penais realizadas por policiais é a polícia. Chama a atenção porque, de fato, nós sabemos que muitas vezes existem excessos pontuais. A polícia é um órgão que merece todo o respeito da sociedade, realiza uma função social fundamental para a paz,
Mas, como é dotada de ser humano, e qualquer ser humano está suscetível a erros, a falhas, a excessos em qualquer profissão, a polícia também não é diferente. E aí o Constituinte 88, consciente disso e do nosso histórico, né, vindo da época da ditadura, disse: Ministério Público, você vai realizar este controle. E não pode se furtar disso. É dever do Ministério Público. É por isso que existem promotorias específicas de controle externo da atividade policial, seja da civil, seja da militar. Mas investigar a polícia não é uma atividade fácil. Exatamente por isso o Supremo diz: olha, Ministério Público, você tem que fazer. Mas, Estado, você precisa estruturar o Ministério Público. E aí é papel do Procurador-Geral de Justiça, com altivez republicana, levar ao governador as demandas necessárias de suplementação orçamentária, de criação de estruturas, de convênios para que eventualmente possam ser requisitados servidores públicos, mediante escolha do Ministério Público, claro, que vão colaborar com as atividades desses órgãos de controle externo. Claro que se não existir essa estrutura, se não existir minimamente as condições, como exigir do membro do Ministério Público essa investigação contra a polícia, que é extremamente sensível e perigosa. E aí, nessas hipóteses, claro que, à luz do caso concreto, é possível que o colega realmente delegue para as chamadas corregedorias ou delegacias especializadas de investigar crimes praticados por policiais, ok? Então, essa é a última tese dessas ADIs e que repercutem concretamente também no agir investigativo do Ministério Público. Vamos então agora avançar para outro julgado importantíssimo. Ainda na tese 4, fala-se o seguinte: a instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre se houver a suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais, ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo pelos agentes policiais. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deve sempre ser motivada. A tese 4, ela traz, além do dever de investigar, quando houver essa estrutura correlata, traz a obrigatoriedade de motivar quando você não instaura. Então, os familiares de uma determinada pessoa que supostamente foi assassinada em uma diligência realizada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, procuram o Ministério Público, alegando excesso, alegando ação premeditada, dolosa, que levou ali à lesão corporal do seu parente ou mesmo à morte. Ou trata de uma denúncia de corrupção, porque a tese fala de infração penal e não só de atos violentos. Feita a representação contra o agente policial, nós temos aquela regra: o MP deve investigar. Se ele decide não investigar, ele precisa motivar. E aí só há dois caminhos para essa motivação. Um seria exatamente a ausência dessa estrutura mínima, e aí isso tem que ser analisado com muita cautela, porque a estrutura ideal nunca vai existir. E não se pode admitir, muitas vezes, que o membro do Ministério Público se furte dos seus deveres legais. Toda profissão tem ônus e bônus. E o Ministério Público tem vários bônus que vêm com ônus correlatos. E um deles é realizar o controle externo da atividade policial. E hoje em dia, existe a criação desses órgãos especializados no âmbito do Ministério Público. Muitas vezes há o GAECO, muitas vezes há núcleos específicos voltados para se investigar a polícia, com promotores auxiliares, com servidores, com núcleos de apoio técnico, pericial. Claro que sempre vai poder melhorar, porque o crime avança, o Estado precisa também sempre estar avançando.
Então é preciso olhar com muito cuidado esse argumento de não se ter estrutura, ok? Para não se permitir uma simples negativa dos seus deveres funcionais. E a tese 5 diz: nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica para a realização dos laudos. Então vejam que são diversos julgados que tratam deste poder. Nós vamos continuar no próximo bloco, mas agora é hora do nosso quiz para a gente consolidar alguns entendimentos aqui passados. Então, a primeira questão trata sobre o poder investigatório do Ministério Público, em que nós devemos assinalar o item correto. Item A. Está previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. B. Encontra-se positivado no Código de Processo Penal. C. É uma interpretação jurisprudencial do STF. E D. Possui assento na Convenção de Palermo. O item correto é o item C. É uma interpretação jurisprudencial do STF. No início da aula, nós vimos que o artigo 129, inciso 1º da Constituição, diz que o MP é o titular da ação penal, sem nada falar sobre a possibilidade de realizar investigações criminais, ao contrário do campo civil, que no inciso 3º fala expressamente do inquérito civil. Nesse contexto, interpretando a teoria dos poderes implícitos, decorrente lá dos Estados Unidos, o STF, lá no tema 184, disse que está no contexto do papel institucional do MP realizar investigações, e por isso que é uma interpretação do STF. De acordo com a jurisprudência do STF, A. Todas as investigações criminais devem ser comunicadas ao Poder Judiciário. B. O Ministério Público pode realizar investigação em conjunto com o delegado de polícia, estando este último subordinado ao membro ministerial. C. A polícia deve instaurar investigações dos crimes praticados pelos policiais, sendo faculdade do MP realizar a mesma investigação. E D. É possível o MP investigar criminalmente com base em denúncia anônima. O item correto é a letra A. Todas as investigações devem ser encaminhadas e comunicadas ao Poder Judiciário. Olha, nós vimos que esta foi uma evolução da jurisprudência do STF para que houvesse um maior controle da atividade investigativa do Ministério Público. O MP, como nós vimos, ele deve e não pode, como assentado aí nas questões, investigar eventuais infrações penais praticadas por agentes policiais. E quando o MP realiza a sua investigação, ele o faz de forma autônoma, sem poder presidir inquérito policial, sem poder assumir o lugar do delegado de polícia. Ok? Vamos à próxima, então. Sobre o poder investigatório do Ministério Público, assinale o item correto. A. É crime de abuso de autoridade o fato do membro presidir a investigação e ajuizar a ação penal posterior. B. É crime de abuso de autoridade instaurar procedimento investigatório sem justa causa. C. Com a ordem judicial, o MP pode cumprir mandado de busca e apreensão até às 21 horas. E D. A absolvição criminal sempre vincula a investigação cível do mesmo fato. A alternativa correta é a letra B, segundo a qual é crime de abuso de autoridade instaurar procedimento investigatório sem
justa causa. Vejam, a Lei 13.869 de 2019 criou a nova Lei do Abuso de Autoridade, que traz diversos tipos que impactam na atuação investigativa, seja de Ministério Público, seja da Polícia Judiciária. E uma das hipóteses expressamente previstas nesta lei, que nós vamos estudar, diz respeito à instauração de procedimentos investigatórios criminais sem o mínimo elemento, sem qualquer justa causa, sem qualquer indício concreto de que aquela pessoa supostamente possa ter praticado a infração penal. Esta aula estará disponível no YouTube da TV Justiça, mas também no aplicativo TV Justiça Mais. Então, encerramos por aqui e vamos dar seguimento na próxima aula, finalizando a análise dos entendimentos jurisprudenciais que tratam do poder investigatório e suas limitações e começando a estudar cada um dos procedimentos correlatos. Um grande abraço e até lá!